Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre commodities. Bom, o que são commodities? São mercadorias primárias produzidas em larga escala que fornecem matéria-prima para diferentes setores da sociedade. Seus principais tipos são agrícola, pecuária, mineral e ambiental. A função delas é prover matérias-primas para a fabricação de diversos produtos industrializados. Tipos de commodities. Aqui eu dei um exemplo do commodities minerais, né? Então entram nesse grupo minérios, minerais, metais e recursos ligados à energia, tá? Então os mais conhecidos são petróleo, gás natural, etanol e o ouro. Nós temos também as commodities pecuárias, tá? Então são obtidas por criação de animais, logo das atividades pecuárias. Então, normalmente, elas são fruto do confinamento de grandes rebanhos com base no intenso uso de tecnologia de produção animal. Então, nesse exemplo, a gente tem a carne de boi, a carne de frango. Temos também as commodities agrícolas, né? Então, elas são essencialmente matérias-primas do agronegócio e produtos agrícolas. Então, a gente tem soja, café, laranja e muitos outros. A gente tem também as commodities ambientais, tá? Que são mercadorias originadas de recursos naturais em condições sustentáveis e são os insumos vitais para a manutenção da agricultura e da indústria, como, por exemplo, água, energia, minério, biodiversidade, madeira, reciclagem, entre outros, tá? E também a gente tem as commodities financeiras, né? Então, moedas e títulos públicos podem ser considerados como commodities também, tá? Então, a gente tem o dólar, euro, né? Títulos públicos e entre outros. Aqui eu deixei os tipos de commodities, né? É mais um resuminho mesmo do que foi explicado ali. Vocês podem dar um pausa, né? Quem quiser ler com mais atenção. Mas ali ele dá algumas, ele explica algumas coisas, tá? Bom, porque o Brasil é um grande produtor de commodities, tá? Então, devido às suas vantagens competitivas, o Brasil é historicamente um grande exportador de commodities, tá? Beneficiando-se de clima favorável, diversidade geográfica e extensas terras cultiváveis. Olha, isso realmente, gente, no Brasil é incrível, né? O nosso solo aqui ele é tão bom para a plantação, é incrível como no Brasil a gente tem uma variedade de itens, né? Porque é impressionante. E aí vem de novo aquela história, né, de sempre observar a China. Então a gente está olhando China, eu já falei isso com vocês. A gente olha a China para minério de ferro, para saber de petróleo. Agora a gente está falando aqui de commodities também, tá bom? Então lembrando que a China é a fábrica do mundo, né? Ela compra muito, produz muito, vende muito. Isso acontece o tempo todo. Então, é bom a gente ficar de olho lá no site de notícias, né, no investing.com, sempre ficar de olho no PIB da China. Então aqui embaixo a gente tem PPI, CPI, PMI. Tudo esses com AI da China a gente precisa ficar de olho, tá? Balança comercial da China, né? Que daí fala mais sobre importação e exportação. A gente vê o quanto ela está importando, exportando. Isso é bem interessante. Também lá do Investing mostra tudo. Já falei isso para vocês. Então, quando a gente fala em commodity, né, vocês viram tanto, né, a classificação que tem ali é bem extensa, de vários setores. Mas a gente sempre direciona mais o olhar para minério de ferro e petróleo, tá, gente? Então, a gente tem algumas empresas aqui, por exemplo, Vale, Gerdau, CSN, né, mais na parte de minério. Tem outras também dentro do Ibov, tá? E de petróleo também a gente tem as Petros e tem essas outras aqui. Lembrando que também tem muitas outras lá. Isso aqui são as mais conhecidas, que o pessoal fala mais. Então, são várias empresas para minério de ferro e várias de petróleo. Por que eu falei isso, essa questão de empresas? Olha só como funciona, gente. A Petrobras, ela é uma empresa estatal. Para quem não sabe o que é isso, né? São empresas em que o governo detém parte ou todo o capital social, tá? No Brasil, as empresas estatais são classificadas como empresas públicas, quando 100% do capital pertence ao poder público, tá? E sociedades de economia mista, quando parte do capital é negociado por entes privados da forma de ações. Na forma de ações. Gente, como que isso funciona? Olha como é importante. Coloquei um desenho, esse primeiro desenho aqui. Se, né, no caso ali, na hora de fazer a extração do petróleo, né, o barril vai ficar mais caro, tudo mais. Se o petróleo sobe, a gente já pode pensar numa inflação, é totalmente inflacionário. O petróleo subiu, tudo que envolve petróleo vai subir também. E aí o que acontece? A Petrobras, ela não repassa esse valor. Entenda que a Petrobras, ela produz muito petróleo, mas ela também compra, né? Porque às vezes nem a quantidade não é suficiente, então ela produz muito, vende muito, mas também compra.
Vocês entendem que o petróleo é utilizado para várias questões, incluindo a questão de transporte, porque precisa, tem a questão da gasolina, várias outras coisas vinculadas a transporte que utiliza petróleo. Se isso fica mais caro, o transporte também fica. Então, olha, imaginem o prejuízo. Se tudo que utiliza petróleo fica mais caro, mas a Petro não repassa esse valor, como que a Petro ela faz para cobrir esse buraco que fica ali? Ou seja, ela tira do próprio caixa dela. Então, o que acontece, gente? Fica um prejuízo no caixa da Petrobras e isso não prejudica só ela. Prejudica outras empresas aqui no Brasil que no caso, fazem essa questão, né, de extração de petróleo. Então, pensem só. As empresas menores, que eu até dei o exemplo ali de algumas, elas não podem subir o preço, porque se a Petrobras mesmo não subiu, como que elas vão subir? Elas não podem subir. Entende como funciona? Então, tem alguns investidores que eles fogem, né, de colocar o seu dinheiro ali em empresas estatais por causa disso, porque tem mão do governo e eles não gostam. Meio que o governo decide o que vai fazer com a Petro. O governo decide o que ele vai fazer. Né? Então, tem muitos investidores que não colocam R$ 1 ali acreditando na Petro por causa disso. Então, vocês perceberam o impacto que isso dá? Então, eu até deixei uma frase aqui embaixo. Ó. Quando o petróleo sobe muito, não necessariamente a Petro, né, ou empresa de petróleo vão subir. E aí o que acontece, gente? Quando tem esse prejuízo no caixa, porque a Petro não repassa esse valor, acaba tendo essa defasagem, sabe o que acontece? Eu vou mostrar para vocês, olha só. Dá uma olhadinha nesse balanço da Petro, aqui é o site Investing. Dia 14 de maio, né, nós tivemos esse balanço das Petros. Olha aqui embaixo como tá vermelho, olha como veio ruim, gente. Olha a queda. Isso daqui é o valor da receita, tá vendo? Muito abaixo do esperado, ou seja, veio péssimo. Por quê? Esse buraco ele vai ter que ser contabilizado em algum momento, isso vai ter que aparecer em algum documento, né? Enfim, alguma justificativa. E aí o que acontece? Vai vir ruim mesmo, porque a empresa está tirando do caixa dela, e isso é uma das justificativas, né? Que envolvem ali. Então, olha só, isso é tão impactante, gente, essa questão dessa defasagem da Petro, quando a gente fala em commodities, petróleo, tudo, que a gente começa a ligar os pontos, né? Olha que vários sites estão comentando. É hora de comprar ações após balanço decepcionante? Ações da Petro, tá vendo? Caem mais de 2%. Entendo que frustrou os analistas do balanço, né? Ações caem no Ibovespa, tudo indicando essa queda. Olhando o gráfico, olha só como que é interessante isso. Dia 13 de maio, aqui, ó, um dia antes do balanço. Ficou um dia mais lateral, bem ruinzinho. Dia 14, que foi o dia do balanço, ele até já abriu com gapzinho, corrigiu um pouco, só que até conseguiu voltar um pouquinho, depois já acumulou um pouco aqui. O balanço, gente, ele sai, no caso ele saiu, né, após o fechamento do pregão, tá bom? Então, teve todo esse dia 14, no final do dia 14 ali saiu o balanço, e aí veio aqueles dados horríveis. E aí não deu outra, né? No dia 15, olha só o tamanho do gap que a Petrobras entregou. Tá vendo? Tentou corrigir, tentou recuperar um pouco, mas foi gigantesco. Então, isso não pega bem para uma empresa, os acionistas começam a pular fora, quem tem interesse em investir já repensa duas vezes, porque isso vai ficando meio complicado, tá? E aí, como eu acompanho, gente, essas commodities? Por enquanto eu estou utilizando, né, o Panorama Latos. Então é essa caixinha aqui, que é a Becom, né? Lembrando que dentro dessa Becom, a gente olha todas as commodities, exceto o minério de ferro, que está aqui do lado, porque ele é negociado na China, tá bom? Em Dalian. Então minério de ferro a gente nunca olha aqui dentro da Becom. Mas o restante está tudo aqui. Se tiver algum outro site, né, qualquer coisa eu comento com vocês depois, mas por enquanto eu olho só pelo panorama do Latos mesmo. E aí, para a gente ir finalizando aqui, né, o contexto bem básico, gente, agora a gente vai aprender a olhar de duas linhas de raciocínio, tá bom? Quando a gente fala em commodities. Primeiro, Becom, né, a cesta de commodities, quando ele está acima, tá vendo, de mais 0,30, a gente vê que tá tudo ok. Qual que é a visão ideal? Nossa bolsa, o Ibovespa, ele é constituído, né, a maior parte ele é tudo em commodities. Então, quando eu vejo o Becom muito positiva, eu penso no que? Ok, Ibovespa pode subir, o índice pode subir. Essa visão não está errada. Porém, quando a gente olha para dentro de commodities, o que tem o maior destaque ali no caso é o nosso minério de ferro e o nosso petróleo, tá? Aqui eu dei o exemplo de petróleo porque só ele que está dentro da Becom, tá bom? Lembrando, o minério de ferro não está aqui dentro. Só que o minério, né, commodities valoriza, o petróleo
valoriza. Só que daí o que acontece? Petro pode valorizar ou não. Vejam que eu coloquei um ou não aqui, porque agora vocês precisam sempre lembrar que a Petrobras é uma empresa estatal, o governo às vezes vai controlar, né, fazer o trâmite ali do jeito que ele tem interesse, né, ele não vai seguir o que deveria seguir. Então, às vezes, commodity muito alta, o petróleo sobe e isso se torna inflacionário. A Petro, o restante de todo, né, todos os lugares vão subir o petróleo, a Petro não vai repassar esse valor. Isso pode ser visto de uma forma negativa, tá entendendo? Pelos acionistas. Então pode acontecer da Petro ficar lateral ou levemente positiva, quase nada, ou em alguns casos até negativa. Então vai ter casos que vocês. O que eu quero dizer com tudo isso? Precisa olhar com atenção, porque vai ter casos que vocês vão perceber o petróleo muito positivo e a Petro muito negativa. Vai acontecer, tá bom? Então, às vezes, os acionistas, quando vê o petróleo muito caro, eles já ficam com receio da Petrobras em si, porque já sabem que ela não vai repassar esse valor. Tá? E aí vai acontecer o quê? Vai dando um buraco lá no caixa da empresa. Vocês estão entendendo o impacto disso, gente? Então, vai ter casos também que vocês vão perceber o índice subindo e o dólar também subindo. Tudo isso envolve essa questão de inflação, essa questão de importação e exportação, tudo. Então, às vezes, dá essa desbalanceada, eles acabam não tendo correlação contrária. Tá bom? Então, a melhor forma de olhar é o quê? Foca em commodities, vê o que os números mostram para você. Aí, a partir disso, vocês vão olhar também o milho, soja, algodão, tudo ali vocês vão estar olhando. Mas, de primeiro momento, foca na Becom, viu se está muito positivo. Às vezes está 1% e tal, você já acende um alerta. Olhou para petróleo. Tá bom, tô vendo que tá muito positivo. Qual que seria o ponto mais adequado a se fazer? Espera abrir as ações do Ibovespa, tá bom? Né? Espera, às vezes 10, 10 e 5, 10 e 15, que às vezes tem um atraso. Espera abrir, dá uma olhada nas outras empresas no setor de petróleo, dá uma olhada nas petros, vê como é que impacta, porque às vezes, gente, não é porque o petróleo vai estar super positivo que a petro vai estar positiva, tá bom? Então isso pode confundir. Então você começa às vezes a criar um viés muito forte para a compra, porque você vê commodities petróleo alto, mas aí quando abre o índice começa a ficar andar lateral, né, andar de lado e você às vezes não entende, você fala que absurdo, mas está positivo, por que não anda? Porque tem essas questões de inflação. Tá bom? Tudo que envolve petróleo, gente, é mais complicado pela questão inflacionária. Então, até para, como eu falei, né, o transporte fica mais caro. E aí, sabendo disso agora, então vocês precisam entender que já, né, já aprendendo que a Petrobras é uma empresa estatal, nem sempre ela vai seguir o fluxo. Então, vocês vão ver várias outras empresas fora, né, que também fazem essa extração de petróleo, ganhando mais com isso, e a Petro não. Só que assim, o fato da Petro não repassar isso, para a população até que teoricamente é mais interessante, né? Porque daí a gente não sente tanta essa inflação na questão ali. Um exemplo, né? Gasolina tal poderia ser muito mais caro, porque ela segura, né? Então o governo ele faz isso já para segurar, para não precisar colocar essa inflação ali dentro do país. Só que vocês entendem que isso para uma empresa com o porte da Petro, isso não é legal? Né? O Brasil ele poderia ter uma chance de até um crescimento maior, porque a Petrobras realmente ela é muito grande, mas é imensa. E isso, infelizmente, não acontece, né? Então, o governo ele faz essa manobra e isso pode complicar. Queda, gente, a mesma coisa. Viu commodities muito em queda. Petróleo pode desvalorizar, até aí tudo bem. Significa que a Petrobras vai cair? Não necessariamente. Porque se a gente for olhar nesse contexto de ser uma estatal, quando o petróleo está mais barato, por incrível que pareça, para ela é um pouco melhor. Vocês entenderam como é meio confuso? Mas aí tem duas linhas de raciocínio, tá, gente? Então, primeiro, olhou commodities, olhou petróleo, espera a Petro abrir, vê como que vai reagir aos indicadores de commodities de petróleo. Tá bom, tô vendo que tá tudo caindo, Petro tá caindo, agora sim eu tenho uma visão mais vendedora para o Ibovespa, logo vou procurar alguma entrada para venda no índice, tá? Isso não é recomendação de compra nem de venda, é mais em base de estudo, para que vocês se atentem mais a isso. Então, olha sempre essas duas linhas de raciocínio, tá bom? Essa foi a nossa aula de commodities e a gente se vê no próximo vídeo.